Olá, olá, bom dia. Bom, hoje queria-vos falar sobre este calhamaço que eu acabei de ler. Quer dizer, na realidade é quase metade disto, porque este é um livro bilíngue em que tem aqui, isto é um dos clássicos, Política do Aristóteles, escrito aí ano 300 e qualquer coisa antes de Cristo, portanto 2400 anos, mais coisa, menos coisa. Mas tem aqui uma coisa fantástica, que é, num lado tem a escrita em grego e no outro a tradução para português. Portanto, na realidade é metade, apesar de ser muito grande, é metade do livro. E como dizia um amigo meu, e claro, tu leste em grego, não é? Sim, claro, obviamente sim. Bom, e queria-vos falar um bocadinho sobre isto. Algumas considerações. Em primeiro lugar, isto foi escrito há 2400 anos. Podíamos ter, pelo menos eu tinha um bocado a noção, não sabia quão desenvolvida seria a sociedade, neste caso a grega, e ele refere-se também a outras, mas a grega em específico, quão elaborada era a sociedade. Eles chamam-lhe de cidade, mas a cidade, daquilo que eu consigo entender, é aquilo que nós chamamos quase nação, porque era a cidade-estado, era aquela que tinha, naquele tempo era aquela que tinha força, era ali que tudo acontecia. Depois podiam estar os agricultores, etc., à volta, em noutros sítios, mas a coisa organizava-se toda como cidades, e então ele refere-se à cidade, sendo que, se eu vos ler aqui algumas passagens, também chego à mesma conclusão que eu, que é, ele está a falar de nação. Pronto. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele tem aqui algumas passagens que eu ainda não... Se calhar vamos ver daqui um dia destes esse movimento de atrasados mentais, o WOC, a contestar e a cancelar este livro, porque ele diz aqui algumas coisas que hoje em dia são impensáveis e, portanto, vamos julgar uma coisa com 2400 anos à luz daquilo que são os valores hoje em dia, não é? Que é aquilo que temos feito. É uma coisa fantástica. Bom, este barulho que vou ouvindo por aí é a minha cadela aqui a andar e a refastelar-se. Querem ver uma das passagens? Por outro lado, a relação entre homem e mulher consiste no facto de que, por natureza, um é superior e a outra inferior. Já viram o Martágua a ler isto? Felizmente, não sei se ela sabe ler, se ela soubesse, já tínhamos aqui um problema. Um governante, outra governada. Mesmo tem necessariamente a ocorrer para toda a humanidade. Já estavas cancelado, chaval, se escrevesse isto hoje em dia. A sociedade naquela altura era mesmo muito elaborada. Muito elaborada. Ele fala aqui dos vários poderes judiciais, etc., por aí fora, como é que nós nos podemos organizar, diferenças entre oligarquias e democracias, quais os vários subtipos de oligarquia e democracia, onde é que elas se confundem, onde é que elas se afastam, as várias sociedades em que, olha, esta está presente nesta sociedade, portanto é uma coisa muito elaborada. Quando diz aqui política, podemos interpretar isto, se não lermos o livro, como ele vai falar aqui de política. Não é de política, ele está a falar de organização de uma sociedade e uma reflexão profunda sobre como é que ela deve ser feita. Mais algumas passagens. A comunidade de mulheres e filhos parece mais útil aos lavradores do que aos guardiães. Com efeito, se as mulheres e os filhos são em comum, pouco afeto haverá entre eles, sendo que o afeto entre os governados é necessário para que permaneçam obedientes e não se insubordinem. Mais uma para cancelar a obra. Mas não é só isso que ele fala, como é lógico. Vejam isto. A virtude do bom cidadão deve pertencer a todos, porque esta é a condição necessária para a cidade ser a melhor. Mas, por outro lado, a virtude do homem bom não pode pertencer a todos, já que não é necessário que sejam homens bons os cidadãos que vivem na cidade perfeita, tanto mais que a cidade é composta por elementos distintos. Assim como um ser vivo é composto de corpo e alma, é a alma de razão e de desejo, e a casa de homem e de mulher, e a propriedade do senhor e de escravo. Mais uma para te cancelar, chaval. Também a cidade é composta por estes elementos, ainda por outros diferentes. Daqui segue-se que não pode existir uma virtude idêntica em todos os cidadãos, assim como não pode haver uma só virtude comum ao corifeu e aos seus coreutas. Na altura fui ver o que é que significava aquilo, agora já não me lembro.
Agora é, por exemplo, uma consideração sobre a realeza e as suas diversas formas. Após as considerações precedentes, será melhor passar ao exame da realeza. É, no nosso ponto de vista, um dos regimes corretos. Temos que considerar se ter um rei é de interesse das cidades ou territórios que se pretendem governar bem, ou se, pelo contrário, é preferível um outro regime. Ou se esta forma de governo é proveitosa para certas cidades, mas não para outras. Devemos começar por determinar se existe apenas uma espécie de realeza ou várias. É fácil ver que a realeza abrange diferentes espécies e que o modo de governo não é idêntico em todas. A realeza no regime de Esparta, portanto ele dá muitos exemplos práticos, parece ser do tipo de realeza fundada na lei, não tendo a supremacia em tudo. Os reis só comandam operações militares quando saem do território e estão-lhes reservados os assuntos religiosos. Trata-se de uma realeza semelhante à de generais com plenos poderes e cargos permanentes. O rei, com efeito, não possui o poder de vida ou de morte, exceto em certas ocasiões em tempos passados. Uma outra, só para dar-vos uma ideia do que é que este homem fala. Existem, a nosso ver, 3 tipos de constituições corretas e a melhor dentre elas é necessariamente aquela em que a administração é da responsabilidade dos melhores. Referimos-nos, evidentemente, ao tipo de governo em que um só homem, ou uma família inteira, ou um conjunto de cidadãos exercem os demais em virtude, sendo estes últimos capazes de serem governados e os primeiros capazes de governar. Eu tenho aqui mais, mas vou só passar mais uma. Acho que é suficiente para vos dar a ideia. Por exemplo, aqui é sobre a parte jurídica, judiciário. Perdão. A diferença entre os tribunais depende de 3 pontos básicos. De onde provém os juízes, sobre que assuntos se devem ocupar e qual o modo de nomeação. Quando me refiro à proveniência dos juízes, pretendo saber se são escolhidos de entre todos os cidadãos ou só de entre alguns. Quando falo de atribuições que lhes são cometidas, pretendo saber quantas espécies de tribunais existem. Quando menciono o modo de provimento, pretendo saber se são escolhidos por sorteio ou eleição. Em primeiro lugar, definiremos quantas espécies de tribunais existem. Só verem aqui como é que a coisa se organizava. Já se falava aqui de especialização nos tribunais, 2400 anos atrás. Eram uns gajos muito primitivos. Esta é muito gira. É a última, está bem? Outro cargo é o dos magistrados que têm de registar os contratos privados e as decisões de tribunais, assim como dar provimento aos processos judiciais e aos procedimentos de primeira instância. Em certos lugares, apesar de haver um magistrado supremo, essa magistratura também se divide por várias funções. Esses funcionários recebem o nome de notários sagrados, muito perto com o que nós temos hoje em dia, superintendentes e conservadores, ou outras designações próximas. Depois deste, o cargo que segue, o que é talvez o mais necessário, mas também o mais árduo, é o que diz respeito não só à execução de sentenças judiciais contra os condenados e os infratores fiscais cujos nomes eram fixados em listas, como a custódia dos próprios prisioneiros. Por aqui fora. São 600 e tal páginas de uma obra. Isto é um clássico. Estes são mesmo os clássicos a ir à raiz dos gregos e dos romanos. Interessei-me por isso num livro que estava a ler e que mencionava isso. Fui à FNAC, tinha lá 3 ou 4 livros, este é o maior, há outro do Aristóteles e depois mais 2 que eu tenho para ali. E é um livro fantástico, e eu vou continuar a ler estes clássicos porque muito do que nós vemos hoje em dia, a forma como está pensada ou como foi pensada determinadas sociedades, nasceu aqui. Pelo menos conseguimos perceber, ter uma visão clara de como é que eles se organizavam, o que é que eles pensavam. E a influência que isso ainda hoje tem mais de 2000 anos depois. Este acho que é o segundo livro dos clássicos que eu estou a ler. Li outro, esse acho que era o Romano Cícero, já não me lembro bem. Aquelas frases poderosas, não sei o quê, que me acompanham para a vida. Ok, lê-se. Mas isto é muito mais engraçado do que um livro só com frases. Aconselho a ler Política, do Aristóteles. Tem versões sem ser esta bilíngue. Pronto, foi só mesmo por curiosidade que eu a comprei. E aconselho vivamente a lerem este livro. É um 8 em 10. Obrigado e boas leituras e até breve.